Bom, pessoal, para começar então, a gente precisa fazer a primeira coisa, que é adicionar a dependência do Spring Security. E aí, para isso, eu vou entrar aqui no arquivo de configuração do Maven, no .xml, e vou adicionar essa dependência. O Spring Security, ele fornece um starter do Security que ele agrupa uma série de dependências, né, necessárias para fazer essa segurança. Então, eu vou adicionar ela aqui. Com a dependência adicionada aqui, o IntelliJ ele habilita um botãozinho aqui, ó, do Maven, que é para poder fazer o reload das dependências. Eu vou clicar nele, mas caso ele não apareça aqui para você, você abre essa abinha do Maven e clica nesse botão para ele dar o reload de todas as dependências do projeto. Então é importante que essa parte seja feita direitinho e você espere aqui no rodapé esse build acontecer, né? Para que as dependências estejam disponíveis. Feito isso, a gente vai criar aqui um package de configurações. E dentro desse package eu vou criar uma classe de configuração para o Spring Security. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês que só de colocar a dependência, perceba que essa classe eu não fiz nada, só deixei ela aqui pronta, mas ela não está fazendo nada ainda. Eu vou subir a aplicação para mostrar para vocês o que acontece só de colocar a dependência. Então, pessoal, perceba que aqui, ó, no boot da aplicação, já sobe uma mensagem de log aqui dizendo que ele gerou uma senha automática. Gerou uma senha, mas para qual usuário, né? Então, automaticamente, essa autenticação que ele habilita é uma autenticação básica que a gente chama de Basic, HTTP Basic. Ele usa um usuário default aqui chamado user com essa senha, só que essa senha ela é regerada a cada boot da aplicação. Então aqui a gente já vê um problema, mas vamos testar a aplicação aqui nas chamadas que a gente já tinha. A gente já tinha um get da aplicação. Se eu executar esse get agora, perceba que a gente está tomando agora 401 com não autorizado, porque a nossa aplicação já está com autenticação. Como que eu faço essa autenticação agora com essa senha que ele me passou? Aqui eu estou usando o Insomnia, mas pelo Postman é a mesma coisa, tá? Então a gente tem uma abinha aqui de autenticação e eu vou dizer que a autenticação é do tipo Basic Auth. O usuário é user e aí eu posso copiar essa senha. Se eu executar aqui agora, a autenticação passou. Porém, se eu dar um reload na aplicação, eu vou tomar de novo 401 porque a senha vai mudar. Então é isso que a gente vai configurar. Então perceba que ele gerou novamente a senha. Se eu executar agora, por mais que eu estou passando aqui o usuário e a senha, eu estou tomando 401. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou configurar, isso aqui pode ser configurado de várias maneiras. Pode ter um banco de dados e fazer os seus cadastros de usuário e você usa o seu próprio cadastro de usuário, mas a maneira mais básica de fazer é a gente usar um cadastro em memória aqui, um usuário em memória. Agora a gente volta na classe que a gente criou e eu vou anotar ela com um Enable Web Security. Além de um configuration. Agora eu falo que essa classe vai herdar de uma classe de configuração, né, um adapter do Spring, chamado Web Security Configure Adapter. E aqui eu preciso passar o construtor. Com essa configuração básica, eu posso sobrescrever alguns métodos. E o primeiro método que eu vou sobrescrever é um método, aqui eu usei uma tecla de atalho, eu vou clicar Alt Insert e vou falar que eu vou dar um override nos métodos. Ele tem 3 métodos aqui, ó, de configure, mas eu quero usar esse terceiro, que é o configure que passa por parâmetro um HTTP Security. E aqui o que eu vou fazer é muito básico. Eu vou tirar esse interrogação de opcional e vou fazer
HTTP Basic. Então a nossa autenticação ela vai ser básica, como ela já está, eu vou deixar explícito aqui. Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui agora é dar um override em outro método. Então, Alt Insert Override Methods. E aí a gente tem aqui um User Detail Service. User Detail Services. Só que eu preciso falar que esse método vai ser um bin. Com isso, a gente faz a nossa implementação de um usuário em memória. Eu vou pegar aqui um user Perceba que tem vários users aqui. A gente vai pegar o do org Spring Framework Security Core User Detail. Isso aqui é muito importante que seja o import seja feito corretamente. Então, essa classe ela me entrega aqui um método de with default password encoder. O que ele vai fazer aqui? A senha que eu vou passar aqui em memória, ele vai fazer a autenticação básica, que é concatenar usuário com 2 pontos. O que ele faz aqui é isso, como se ele estivesse fazendo isso. User com a senha, que eu vou colocar 1, 2, 3. Ele pega essa string e faz um encoder dela para a base 64. Poderia fazer isso na mão, inclusive o Spring Security está falando aqui, ele está reclamando que esse método não deveria ser usado em produção. Em produção a gente deveria implementar o nosso próprio método de encoder. Então, com esse default encoder feito, eu posso falar que o user aqui vai ser Fabiano, o password vai ser 1, 2, 3. Vou colocar uma role aqui de user. Estou criando também isso aqui, estou dizendo na memória que esse usuário tem essa role. E aqui, ao final, eu dou um build. Vou armazenar isso em uma variável, vou chamar de details. Agora eu faço um return aqui de uma classe chamada in-memory user detail manager. E aqui ela pede para mim, como construtor, um details, que eu vou passar o nosso details que a gente criou ali em cima. Então o que ele vai fazer aqui vai ser criar um cadastro em memória, e toda vez que a aplicação der o reload, em vez dele ficar gerando uma senha automática, ele vai pegar esse usuário que eu criei e essa senha. Se a gente executar aqui agora, perceba que ele não deve mais exibir essa mensagem que ele está gerando senha automática. Então, se a gente olhar o log, ele não exibiu mais aquela mensagem. Se eu tentar executar a aplicação, ele vai me dar 401, porque eu não estou autorizado, mas se eu colocar o meu usuário e senha, eu consigo passar. E assim a gente tem uma autenticação básica da nossa aplicação. O que ele fez aqui foi criar um usuário em memória. E agora ele não precisa ficar gerando senha automático toda hora. Eu poderia criar vários usuários aqui, eu vou fazer um exemplo aqui. Esse usuário primeiro que nós criamos, ele vai se chamar Fabiano, e eu vou criar mais um usuário. E aqui eu vou criar uma role admin. Isso aqui poderia ser feito em algumas rotas, você habilitar somente para role de usuário, ou em outras rotas somente para os usuários que têm a role de admin. Então aqui eu criei mais um usuário, eu vou passar ele aqui. Vou restartar a aplicação. Então continua funcionando com o usuário Fabiano. Se eu usar o admin com a senha errada, ele dá 401. Se eu passar a senha correta do admin, ele passa. Então um próximo passo para uma evolução dessa autenticação seria ter um cadastro de usuário, e assim você controlaria por uma interface gráfica. Como a gente não tem interface gráfica aqui e nem tem um cadastro de usuário, então eu não vou ir para esse lado. Mas isso aqui, o Spring Security daria um curso somente de Spring Security, porque tem bastante coisa para falar.
mas com essa autenticação básica você já não deixa a sua API descoberta e você teria uma autenticação mínima aí para começar a sua API com segurança, tá bom? Então, até a próxima aula, forte abraço, tchau!